Eu quero falar de um assunto muito sério com você nesta noite. Nós estamos numa semana de formação. No primeiro dia em que você veio até aqui, nós aprendemos São Miguel, por que São Miguel tem uma quaresma. Ontem, o irmão Luiz Maria partilhou com você por que fazer a quaresma de São Miguel. E hoje eu quero partilhar com você brevemente as grandezas do arcanjo Miguel. Nós estamos vendo, lembra como o irmão Luiz Maria terminou a partilha dele ontem? Ele dava as estatísticas das últimas quaresmas que nós realizamos. Sim, nós realizamos a quaresma de São Miguel há mais de 20 anos internamente no nosso Instituto Hesed. Mas a partir de 2018, nós decidimos realizar com você. Percebemos esse tempo de angústia, um tempo difícil, e nós entendemos esse apelo do coração de Deus e decidimos realizar com você, com este povo maravilhoso que o Senhor tem nos confiado. 2018, 80 mil pessoas fazendo a quaresma de São Miguel. 2019, 180 mil pessoas. 2020, 440 mil pessoas conosco já no primeiro vídeo da quaresma de São Miguel. O que isso significa? Eu partilhava hoje quando as nossas irmãs, e ao estudar o arcanjo Miguel, as aparições, a doutrina da igreja, o que a Sagrada Escritura apresenta, a tradição, o escrito dos santos, e eu pude perceber de maneira tão sensível e tocar que o arcanjo Miguel está presente desde o início, desde os primórdios, porque Deus confiou ao arcanjo Miguel a proteção do seu povo. A proteção da igreja. Foi o arcanjo Miguel que foi confiado. Nós somos confiados a ele nesse combate espiritual. Mas claro que as forças do mal tentaram abafar essa grande devoção, essa vivência, essa intimidade com o arcanjo Miguel. E de uns tempos para cá, por este mover e esse agir de Deus, essa devoção tem sido reacesa, reinflamada no coração dos cristãos, os fiéis. Basta ver o exército de São Miguel, este exército de mais de 1 milhão de guerreiros e tantos outros movimentos que vão crescendo e vão promovendo esta devoção ao arcanjo Miguel. Este reinflamar dos nossos corações, nesta devoção que eu posso dizer, sim, é necessária a nossa salvação. Sim, é verdade. É verdade que Deus poderia nos salvar de tantas maneiras, que Deus poderia nos proteger, que Deus poderia nos auxiliar de diversas outras formas, mas Ele quis se valer dos santos anjos, Ele quis se valer do arcanjo Miguel nesta obra de salvação, nesta travessia. Ele quis nos prestar o auxílio e a proteção divina por meio dos seus santos anjos. Até o Senhor, Rei dos anjos, na sua vida mortal, o Senhor Jesus teve a sua vida, o seu peregrinar nesta terra ladeado por anjos, o anúncio da encarnação, o anúncio do nascimento, o tempo que ele passou no deserto, o tempo em que ele foi tentado. Nós vimos ali na Sagrada Escritura, quando ele estava no horto das oliveiras, no Getsemane, o Senhor é auxiliado por um anjo. Poderia ser diferente? Poderia. Mas Deus dispôs assim. Na economia da salvação nós vemos a presença angélica. Deus quis que as coisas fossem dispostas dessa forma. E eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura, livro do Apocalipse, no capítulo 12. A famosa batalha no céu. E eu sei que, assim como eu, você crê em tudo que Deus revelou, por meio da sua palavra, por meio do que nos diz a Santa Madre Igreja. E no capítulo 12 do Apocalipse, no versículo 7, nós podemos ver essa batalha no céu narrada. Quando Deus apresenta o seu plano de salvação, o seu desígnio aos anjos, nós vemos uma batalha acontece então no céu, porque aquele anjo de luz, Lúcifer, o anjo maior, o anjo dotado de grande sabedoria e inteligência, o grande anjo, se rebelou contra o plano de Deus. E assim nos narra a Escritura. Houve então uma batalha no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele.
É assim que nos narra a palavra de Deus. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Interessante, o padre José Forteia, sacerdote exorcista, bastante conhecido, quando ele relata essa passagem da Escritura, uma espécie de léxio divina, podemos dizer assim, ele nos ajuda a adentrar nesse mistério, narrando assim no seu livro a história do mundo dos anjos. E ele diz o que aconteceu naquele momento. Ele diz: Lúcifer, o teólogo, o sábio, virou o rosto para os anjos e disse: vocês não percebem que isso não pode acontecer? Diante da revelação de Deus, Lúcifer diz: vocês não percebem que isso não pode acontecer? Que Deus não pode nos pedir coisas sem sentido? É Deus quem está errado. Deus não pode nos pedir essas coisas, Deus está errado. Percebe a astúcia? E ele continua, o padre José Forteia. E nosso grande teólogo nos falou com um discurso de sutileza insuperável. Seus argumentos tinham uma grande capacidade de encantar a todos. Mas não porque havia magia, não. A única magia presente era sua inteligência formidável. E diante do discurso rebelde de Satanás, a massa de ouvintes ficou atordoada e, portanto, silenciosa. Seu corpo, suas regras. Um ser que se forma no ventre de sua mãe, de uma mulher, não é um ser humano, é apenas uma célula. O assassinato de crianças no ventre da sua mãe é um direito humano. Crianças promovendo a perversidade. Relações contra a natureza, e não precisa ter fé. Não precisa nem ter fé para entender essas coisas, não. Promoção de coisas perversas. Eu não falo nem de uma lei, a lei revelada, codificada, não, mas uma lei impressa no coração do homem, aquilo que é da natureza, uma lei natural. Colocar crianças para fazer propaganda promovendo a perversão. Esse espírito de rebeldia de Lúcifer. Desliga os aparelhos. Nós que temos que decidimos a vida e a morte das pessoas, quando elas devem morrer, quando elas devem viver. É o espírito de rebeldia. Mas prossegue o padre José Forteia, ele diz que então no meio daquele estupor que todo o céu apoderou-se com aquele discurso de Lúcifer, aquela guerra no plano das ideias, naquele intenso combate espiritual, onde os anjos iam ficando confusos diante daqueles argumentos, se ouve uma voz vibrante, afirmando, não uma pergunta, mas uma afirmação: quem como Deus? É Miguel. Essa afirmação foi como um soco no meio da mesa. E repetiu pela segunda vez com tal bravura que suas palavras valeram um discurso. Quem como Deus? Foi como um grito que acordou todo mundo. E sua exclamação para muitos foi mais convincente do que todas as razões do rebelde. E assim ele, o pequeno Miguel, estava de pé, diante de Lúcifer, e disse encarando: você é um soberbo. Você é um orgulhoso. Ah, meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos impresso no coração este grito, no meio das nossas lutas diárias, no meio das sugestões, das insídias do diabo, que se revolta como o plano de Deus, e nós bradássemos: quem como Deus? As nossas famílias não seriam destruídas. O seu matrimônio não seria destruído. Crise sim nós passamos. Passamos por crise na vocação. Passamos por crise no matrimônio, por crise. Nós passamos por essas crises, elas nos amadurecem. Deus permite que sejamos provados, porque é preciso que se revele o que há dentro do nosso coração. O demônio fica tentando plantar ideias e sementes dentro dos nossos corações, do meu coração também. É uma guerra todo dia. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, quando eu estou dormindo também. E eu digo: não, este sentimento não é meu. Este pensamento não é meu. Está sendo patrocinado pelo anjo mau. E como eu não posso com ele, não posso. Eu preciso me refugiar. E preciso clamar a intervenção do arcanjo Miguel. No livro do profeta Daniel, conta-se que o povo hebreu já sofria há 70 anos
cativo na Babilônia, escravizado, e Daniel, profeta, se põe em profunda oração, faz o seu jejum, conversa com Deus, louva o Senhor, liberta o meu povo, como você faz lutando pela sua família. Mas já se passavam 21 dias e nada acontecia. O anjo do Senhor visita Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que você elevou a sua oração foi ouvida. E eu vim combater em seu favor, mas o anjo da Pérsia está me opondo resistência. Daniel 10. E o anjo do Senhor, que muitos dizem ser o arcanjo Gabriel, diz: eu invoquei o auxílio de Miguel. Miguel veio em meu auxílio. É ele. É o pequenino do Senhor. Miguel não se deixa vencer em humildade, em amor a Deus. Miguel não se deixa vencer. É a grande grandeza. E qual a glória do arcanjo Miguel? É nos conduzir ao termo. Claro, daqui a pouquinho eu vou ler um testemunho para você da Anne. Nós vamos experimentando livramentos, tantas situações, ainda há pouco ouvimos o testemunho. Livramentos de morte, enfermidades, tantas coisas, mas a grande glória do arcanjo Miguel é garantir, é nos levar àquela entrada na terra prometida, na terra dos bem-aventurados, é nos conduzir à salvação. Essa é a grande glória dos anjos. E nós precisamos de Miguel nessa travessia e dos seus anjos. Não podemos fazer a travessia sem o auxílio dos anjos. Não podemos. Como eu disse, poderíamos, mas Deus dispôs dessa forma. Eu queria partilhar com você ainda um relato de um exorcista. Salvo engano, foi o padre Gabriele Amorti que nos relatou. Dos sacerdotes exorcistas mais famosos, se não o mais conhecido em todo o mundo. Esse sacerdote italiano já falecido, e num dos exorcismos, ele obrigou em nome de Jesus que o demônio revelasse algumas verdades sobre o arcanjo Miguel. O diabo é obrigado a fazer isso. Ele foi obrigado em nome de Jesus e ele teve que falar. E assim relata o exorcista. Lúcifer manifestou qual teria sido a reação de São Miguel perante a revolta contra o amor de Deus. E ele falou assim por meio da boca do possesso: foi Miguel quem mais se indignou com a minha oposição a Deus e com a minha falta de respeito ao Criador. O seu papel é ter se posto completamente à disposição de todas as almas que eu quero agarrar, especialmente as almas que aquele considera mais queridas e mantém mais junto de si. Ele procura proteger a todas, mas há algumas que não se deixam proteger por Miguel, porque andam por outros caminhos. E o diabo continua a falar, por meio da boca daquele possesso: eu sou o anjo exterminador e eu quero exterminar-vos a todos. Eu quero massacrar-vos a todos. Mas aparece sempre aquele, vem sempre contra mim, não me dá descanso. Ele vem com a sua espada e esquarteja-me. E já nunca posso fazer o que quereria. Eu quero levar essa guerra para o meio dos homens, mas ele procura estabelecer a paz. Eu quero impedir guerras entre vós. Ele impede guerras entre vós. E deste modo ele combate-me, procurando destruir tudo o que eu tento fazer. Eu procuro fazer tudo o que posso e ele surge e faz sempre o contrário do que quero fazer. Quando vós lhe orais, invocais, eu fico enraivecido porque ele arruína os meus planos e os destrói. Eu me esforço por fomentar guerras e ações más de todos os gêneros. Quando ele não está, Miguel, quando ele não está, eu posso fazer tudo o que há de mal. Mas quando ele está, eu não posso. Porque ele tem um poder acima do meu. É o diabo revelando por meio da boca deste possesso. Ele foi obrigado a falar. Eu vou repetir essa frase final. Quando ele, Miguel, não está, eu posso fazer tudo o que há de mal. Mas quando ele está, não posso fazer. Porque ele tem um poder acima do meu. Você consegue entender? A palavra de Deus ainda no Apocalipse 12.
Aquela passagem que eu li, ela não termina ali. Satanás foi expulso do céu com seus seguidores, mas a palavra continua. Ainda no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Satanás foi expulso com os seus seguidores, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Meu irmão, minha irmã, a guerra para nós não acabou. Nós somos alvo dessa grande disputa. Lembra que a palavra de Deus diz, não podendo atingir a mulher, Ele foi combater contra os descendentes da mulher, isto é, aqueles que vivem os mandamentos do Senhor. Eu e você estamos em guerra. E nós precisamos do auxílio do arcanjo Miguel. Às vezes são situações que nós não conseguimos perceber. É muito mais fácil enfrentar o inimigo quando ele se deixa perceber, quando nós podemos vê-lo, mas quando ele é invisível, é difícil entender. Que aquela discussão no café da manhã, tão logo começou o dia. Meu Deus, nós discutimos por nada. Que às vezes nós não conseguimos nem explicar o porquê que eu discuti com a minha esposa. Irmã Maria Raquel, eu não sei nem dizer o que aconteceu. Eu sei. Eu sei quem estava patrocinando. Com as suas ideias, com as suas sugestões, colocando irmão contra irmão, colocando um contra o outro. A palavra de Deus nesses dias, no livro da sabedoria, dizia: a morte entrou no mundo por causa da inveja do diabo. Deus não quis a morte, Deus não quer a destruição. O mal, o pecado, a morte entrou no mundo por causa da inveja do diabo. Livro do Gênesis, tentou os nossos primeiros pais que caíram. Nós estamos imersos nessa guerra. E o que fez de Miguel um forte anjo, um forte arcanjo, preste atenção, foi o amor a Deus. É ser amigo de Deus. Você consegue entender qual é a proposta do exército de São Miguel? É que você cresça na amizade com Deus, no amor a Deus. Porque como nos ensina, nos diz São João da Cruz, o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Unido a Deus, experimentando essa felicidade sem fim. Deus, a grande alegria do nosso coração. E ainda estamos certos de sairmos vitoriosos de todo o combate. Olha o que aconteceu com a Anne. Eu quero testemunhar para você. Ela diz assim, dia 23 de junho, um testemunho curtinho. Eu e o meu marido e a minha mãe fomos na cidade vizinha, mais ou menos 18 quilômetros, para a realização de um exame. Iniciando a viagem, eu rezei em voz alta, pedindo a proteção de Nossa Senhora, de São Miguel e dos santos anjos sobre nós. E todos aqueles que estavam na estrada, os que teríamos contato naquela manhã. E pouco tempo depois de chegarmos na cidade, um carro cruzou na frente. Foi por muito pouco que nós não colidimos. E mais tarde, retornando da viagem, retornando para casa, já na BR, um outro incidente. Uma bicicleta atravessou do nada a pista. O nosso coração saltitou porque foi por muito pouco que nós não atropelamos aquele ciclista. Eu louvei e agradeci a Nossa Senhora, a São Miguel e aos santos anjos por esses dois livramentos. E para que não me restasse dúvida, ao chegar em casa e me colocar junto do altar, que eu ergui em honra a São Miguel, ao contemplar a imagem que ali estava, observei que a sua espada estava trincada. E eu tive a certeza naquela hora do combate espiritual e que foi Miguel que veio em nosso auxílio. Quem como Deus? Ninguém. Um testemunho simples, talvez. Mas imagina que poderia ter acontecido se a Anne não invoca Nossa Senhora, São Miguel, os santos anjos. Os livramentos. Quando estivermos no céu, nós vamos perceber quantas pedras Miguel e os seus anjos tiraram do nosso caminho, para que nós fizéssemos a travessia nesta terra seguros. E para finalizar, eu quero partilhar com você esse vídeo muito breve. Eu
Eu tenho, não sei dizer se é um sonho, mas eu tenho um encanto muito grande. Talvez um dia Deus nos leve lá. Quem sabe o exército de São Miguel possa fazer a peregrinação nos santuários das aparições do Arcanjo Miguel. Fica a proposta. Mas tem um dos santuários que eu me arrepio sempre que eu vejo, eu me emociono. É o Monte São Michel, na Normandia. Um lugar tremendo da presença de Deus. Eu nunca fui lá, mas eu tenho certeza. Ao contemplar as imagens e os vídeos, eu já me encho da presença de Deus. O que será estar naquele lugar? Eu não posso ir até lá, mas eu faço com que Ele venha até mim. Veja esse vídeo agora. Esse santuário foi construído no meio do mar. No século do 7º para o 8º, 3 aparições de São Miguel ao bispo, então, da época, daquela região, o bispo Albert. E ele por 2 vezes apareceu, o bispo não desconfiou da origem daquela visão, mas na 3ª vez, São Miguel é um pouco violento às vezes, é uma santa violência, ele tocou na cabeça do bispo e ele então resolveu construir o santuário. Era uma obra muito difícil, muitas pessoas morreram nessa construção porque era um grande desafio, mas enfim esse santuário foi construído por pedido do Arcanjo Miguel. Olha a imponência deste lugar. Ele está no meio do mar ali revolto. O mar que você sabe na Sagrada Escritura simboliza também o mal. A palavra de Deus está dizendo: desceu ai da terra e do mar. O mar que significa também em tantos momentos esse mal que nos cerca, o mar bravio. E a igreja nesta barca que atravessa, que está nesse mar. Mas olha ali que São Miguel está imponente. Como que ele está a ordenar o mar. A ordenar. Preste atenção, acompanhe esse vídeo e reza com ele. O anjo do Senhor vem a cantar e me diz: quem como Deus? Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: quem como Deus? 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 Agitou-se o mar e a terra tremeu quando o Arcanjo Miguel das alturas desceu. E neste mar revolto da sua vida, é assim que São Miguel se posiciona, acima. Ele ordena a sua espada desembainhada, a proteção que ele traz, que ele deseja te trazer, mas precisa ser invocado. Os anjos precisam ser invocados e autorizados a agir na sua vida. Mais do que saber que eles existem, é preciso invocá-los. Por isso eu quero fazer este apelo. Meu irmão, minha irmã, não deixa ninguém fora da quaresma de São Miguel, deste ano de 2021, ninguém. Não deixa ninguém. Daqui até lá, faltam poucos dias. Você precisa convocar pessoas. Se elas decidirem fazer sozinhas, tudo bem. Mas seria muito importante que fizessem junto ao exército, porque aqui nós somos uma grande comunidade, nós vamos rezar comunitariamente e a força da nossa oração se torna muito grande, porque somos muitos, somos milhares. E eu quero deixar esse apelo, que eu acredito que é do coração de Deus, senão eu nem faria. Que você convoque todas as pessoas que aparecerem no seu caminho e as que não aparecerem, vá atrás, para fazer essa quaresma de São Miguel do ano de 2021. Coloca como um compromisso seu mesmo, desafie-se a si mesmo, porque você vai estar levando a salvação para muitas famílias. Por fim, eu queria que você visse este ícone. É da obra dos Santos Anjos, não é isso? Olha só, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria ressaltar. O escudo e a espada nos ajudam a perceber a ação dos anjos, mas eles são puro espíritos, as armas são espirituais. Eles têm incidência no mundo material, sim, mas eles são puro espíritos, são armas espirituais. Veja o escudo de São Miguel. O escudo de São Miguel tem escrito Sanctus, Santos, Santos. Qual escudo? É a adoração. É na adoração, por isso que no exército de São Miguel nós adoramos o Senhor da hora que nós acordamos, da hora que nós vamos dormir, passando pelo terço da misericórdia, nós estamos na presença do Senhor, porque esse é o escudo.
a adoração. Veja que a espada de São Miguel é esta cruz. É o Cristo crucificado, por quem ele combate, em nome de quem ele age. A força não é dele, a força é do alto. Por isso que ele está de olhos fechados, significando a sua profunda humildade. O soberbo é Lúcifer, São Miguel é humilde. Ele sabe, a força não é dele, ele combate em nome do Senhor Deus dos exércitos. A força vem de Deus. Na sua capa, essas cruzes, essas espadas simbolizando, pequeninas simbolizando o auxílio dos anjos. São Miguel com a milícia celeste, miríades e miríades de anjos executando a vontade de Deus. E este fogo, estas asas, este fogo, que é esse amor a Deus que arde no coração também deste arcanjo. Meu irmão, minha irmã, eu finalizo deixando esse desejo no teu coração. Faça a quaresma de São Miguel e toque o impossível. Faça a quaresma de São Miguel deste ano de 2021 e toque o impossível. Depois você vai testemunhar. E eu faço questão de estar aqui proclamando o seu testemunho e a sua vitória. Juntos nós vamos vencer. Nós já estamos vencendo.